Eclesiastes, capítulo 5. Quando você entrar no templo de Deus, tenha cuidado. Não ofereça o seu sacrifício como fazem os tolos, que não sabem que estão agindo mal. Não seja tolo a ponto de pensar em fazer promessas apressadas a Deus. Ele está lá no céu, e você aqui embaixo na terra. Por isso, fale bem pouco. Quando uma pessoa trabalha muito, tem muitos sonhos. Quem é tolo fala demais e diz muitas bobagens. Por isso, quando você fizer um voto a Deus, não se demore em cumprir o que prometeu, porque Deus não se agrada dos tolos. Cumpre sempre as promessas que faz a Deus. É muito melhor não prometer e fazer alguma coisa do que prometer e depois não cumprir. Quando isso acontece, a sua boca fez você pecar. Não tente se defender dizendo ao mensageiro de Deus que foi um engano fazer aquela promessa. Isso deixaria Deus muito irado, e ele poderia até destruir tudo que você conseguiu ajuntar. Ficar apenas sonhando, em vez de trabalhar, é tolice. E quem fala demais, acaba estragando sua vida. Em vez de viver assim, respeite e obedeça a Deus. Se em algum lugar você vir o rico explorando o pobre e vir que lhe são negados o direito e a justiça, não se surpreenda. Cada autoridade tem alguém mais importante acima dela e ela também tem superiores acima dela. Mesmo assim, é vantagem à nação ter um rei que governe e tire proveito das colheitas. A pessoa que ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. Isso também é ilusão. Quanto mais se tem, mais se gasta. Qual é então a vantagem da riqueza, senão ver o dinheiro fugir rapidamente de nossas mãos? O homem que se esforça em seu trabalho dorme bem, quer coma pouco ou muito, mas o rico fica sempre preocupado e não consegue dormir direito. Ainda há outro problema sério que eu vi debaixo do sol: riquezas acumuladas para a infelicidade dos seus donos e dinheiro aplicado em maus negócios que acabam com a herança que devia ficar para os filhos. O homem sai nu do ventre de sua mãe e, como veio, assim vai. Apesar de todo o seu trabalho, nada poderá levar desta vida. Isso, como já disse, é um problema sério. Nós vamos embora deste mundo do jeito que chegamos. O que o homem obtém do seu esforço tentando pegar o vento? Vai viver como um infeliz para o resto da vida, desanimado, doente e aborrecido. Pelo menos uma coisa boa há em tudo isso. Vale a pena o homem comer e beber, aceitar o seu lugar na vida e aproveitar tudo que conseguir com o seu trabalho debaixo do sol durante os poucos dias que Deus o deixa viver, pois essa é a sua recompensa. É claro que também é muito bom se o homem recebe riquezas do Senhor e tem boa saúde para aproveitá-las. Aceitar o seu destino e aproveitar aquilo que ganha, isso é sem dúvida um presente de Deus. A pessoa que fizer isso não precisará olhar para trás e se preocupar com a brevidade da vida, porque Deus encheu seu coração de alegria. Eclesiastes, capítulo 6. Mas ainda há outro grande mal debaixo do sol. Deus dá a alguns homens riquezas, bens e honra. Eles têm tudo o que desejam. Mas Deus não deu a eles a saúde necessária para desfrutarem dessas riquezas. Morrem e outro desfruta da riqueza em seu lugar. Isso também é ilusão, é uma desgraça. Mesmo que o homem tenha 100 filhos e filhas e viva muitos anos, se não desfrutar das coisas boas da vida e não tiver o enterro decente, eu digo que uma criança que nasce morta tem melhor sorte do que ele. É inútil a vinda desta criança. Ela desaparece nas trevas e nas trevas o seu nome será esquecido. Mesmo que nunca tenha visto o sol ou que nunca soubesse o que é a vida, isso é melhor que ser um homem velho e infeliz. Que adianta o homem viver 2000 anos sem desfrutar da felicidade? Todos trabalham duro para ter o que comer, mas nunca ficam satisfeitos. Que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Que vantagem tem o pobre em saber enfrentar a vida? Melhor é contentar-se com o que se tem do que sempre sonhar em ter mais. Isso também é ilusão, é correr atrás do vento.
O que já vai existir, Deus já conhece. Ele sabe o que é o homem, por isso não adianta brigar com alguém mais forte. Quanto mais você fala, mais tolices é capaz de dizer. Então, para que falar? Nos poucos dias de nossa vida vazia, quem pode dizer o que é melhor para alguém? Quem pode dizer o que vai dar melhores resultados no futuro depois da morte? Eclesiastes, capítulo 7. O nome limpo vale mais que o perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. É melhor estar num velório do que ir a uma festa, pois todos vão morrer um dia, e é bom pensar nisso enquanto ainda há tempo. A tristeza é melhor que a alegria, porque o rosto triste melhora o coração. É verdade, o homem sábio está na casa onde há luto, mas o tolo só quer saber de se divertir. É melhor ser corrigido por um homem sábio do que ouvir a canção dos tolos. O sorriso de um tolo some tão depressa quanto o estalo de espinhos debaixo da panela. Isso também é ilusão. A opressão transforma o sábio em tolo. O suborno corrompe o coração. Terminar algo é melhor do que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Controle o seu gênio. Quem fica com raiva é insensato. Nunca diga, por que os dias do passado não voltam? Essa não é uma pergunta sábia. Ser sábio é tão bom quanto receber uma herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Sendo rico e sendo sábio, você pode conseguir quase tudo, mas a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Veja como Deus faz as coisas e procure se adaptar a elas. Não adianta lutar contra as leis da natureza. Aproveite suas riquezas enquanto pode, e quando chegarem os dias maus, pense que Deus lhe deu tanto uma coisa como a outra. Ele fez isso para todos saberem que não dá para saber o que vai acontecer amanhã. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça, e um perverso que teve vida longa, apesar da sua perversidade. Por isso, não se esforce muito para ser bom ou sábio demais, senão você vai acabar destruindo-se a si mesmo. Por outro lado, não seja muito mau, nem seja tolo. Por que morrer antes da hora? Enfrente cada problema que aparecer e, se você temer a Deus, pode esperar que Ele vai abençoá-lo. Um homem sábio é mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. E não existe um único homem na terra que seja sempre justo e que pratique o bem e nunca peque. Não dê atenção a tudo que o povo diz, senão você vai acabar ouvindo seu servo falar mal de você. Em seu coração, você sabe que também muitas vezes tem falado mal de outras pessoas. Eu me esforcei ao máximo para ser sábio e disse, vou ser mais sábio. Mas não adiantou. A sabedoria mora muito longe e é muito difícil de ser encontrada. Procurei por toda parte, tentando achar a sabedoria e a razão de as coisas acontecerem, tentando compreender a insensatez da maldade, a loucura desta vida tola. Descobri que muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujos braços são correntes. Que Deus permita que você escape dela, mas os pecadores não conseguem fugir das armadilhas dela. Esta é a minha conclusão, diz o pregador. Depois de pesquisar em todas as partes com muito cuidado, cheguei por enquanto ao seguinte resultado: em cada 1000 homens, há apenas um que pode ser considerado sábio, mas entre as mulheres ainda não achei nenhuma. E descobri também que, embora Deus tenha criado o homem justo, cada um preferiu cuidar da vida a seu modo, e todos acabaram se desviando. Eclesiastes, capítulo 8. Quem é como sábio? Quem sabe compreender as coisas? A sabedoria ilumina o rosto do homem e abranda o seu olhar carregado. Este é o meu conselho. Obedeça ao rei como você prometeu diante de Deus. Não se apresse em sair da presença dele, nem insista em fazer alguma coisa má, visto que o rei castiga aqueles que desobedecem às suas ordens. As ordens do rei são soberanas e ninguém pode lhe perguntar:
O que o Senhor está fazendo? Aqueles que obedecerem ao rei não serão castigados, pois o homem sábio vai achar o tempo e o modo certo de agir. Sim, há um tempo e um modo certo para cada situação. Embora os sofrimentos do homem sejam um grande peso para suas costas, já que ninguém conhece o futuro, quem pode lhe dizer o que vai acontecer? Ninguém tem poder para dominar o próprio espírito, nem para se manter vivo para sempre ou evitar o dia de sua morte. Nessa batalha não há descanso. E a maldade do homem não vai ajudá-lo a escapar do dia da morte. Pensei muito sobre o que acontece debaixo do sol, onde as pessoas têm o poder de prejudicar umas às outras. Vi homens maus serem enterrados e seus amigos, quando voltavam do cemitério, já haviam esquecido toda a maldade que aqueles homens haviam feito. E na própria cidade, onde tinham cometido tanta perversidade, eles eram elogiados. Que coisa sem sentido! Pelo fato de Deus não castigar imediatamente os pecadores, o coração do homem pensa que não há problema em fazer o mal. Mas, mesmo que o homem cometa uma centena de crimes e continue a viver, eu sei muito bem que os que abertamente respeitam e temem a Deus vão acabar em situação muito melhor. Os maus, no entanto, não terão uma vida longa e feliz, porque não temem a Deus e os seus dias passarão depressa como sombras. Há uma coisa sem sentido na terra. Muitas vezes, os justos recebem o que os perversos merecem e os maus recebem o que os justos merecem. Isso também não faz sentido. Por isso, desfrute a vida, porque debaixo do sol não há nada melhor para o homem do que comer, beber e se alegrar. E em tudo isso, há a esperança de que essas coisas boas o acompanhem durante todo o tempo em que ele se esforça no trabalho que Deus lhe der debaixo do sol. Procurando a sabedoria, observei tudo que acontecia em toda a terra. Uma atividade contínua, dia e noite, sem parar. É claro que só Deus pode ver tudo. Ninguém é capaz de entender o que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir o sentido das coisas, o homem não encontrará. O sábio pode até dizer que consegue compreender, mas na realidade ele não entende. Eclesiastes, capítulo 9. Dediquei-me a entender tudo isto e cheguei à conclusão de que os homens bons e os que respeitam Deus dependem. Ele sabe o que os espera, inclusive o amor e o ódio. O homem não sabe o que vai acontecer no seu futuro, mas isso não faz diferença. Todos partilham de um destino comum, sejam honestos ou desonestos, bons ou maus, puros ou impuros, os que oferecem sacrifícios e os que não oferecem. O que acontece com o homem bom, acontece com o pecador. O que acontece com quem faz juramentos, acontece com quem não os faz. Este é o mal que há em tudo que acontece debaixo do sol. Todos têm o mesmo destino. Isso acontece porque os homens não se preocupam em ser bons. O coração do homem está cheio de maldade e de loucura, e por fim, só existe mesmo a morte. Só os vivos têm esperança. É melhor ser um cachorro vivo do que um leão morto. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa, eles nem podem se lembrar de sua vida. Para eles, o amor, o ódio e a inveja há muito já passaram. Eles já não têm nada a ver com o que acontece debaixo do sol. Portanto, coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho alegremente, pois Deus se agrada das suas obras. Use sempre roupas de festa e unja sua cabeça com óleo. Viva feliz com a mulher que você ama todos os dias desta vida, sem sentir o que Deus lhe deu como prêmio por todo o seu trabalho debaixo do sol, todos os seus dias sem sentido. Pois isso é tudo que você vai receber pelo seu trabalho árduo debaixo do sol. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Faça bem feita qualquer coisa que você tiver de fazer. Depois da morte, para onde você vai, não se pode fazer planos nem trabalho. Lá não há conhecimento nem sabedoria. Observei outra coisa debaixo do sol. Vi que nem sempre os mais rápidos vencem as corridas,
Nem sempre os mais fortes vencem na guerra. Os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre se tornam ricos, os instruídos nem sempre se tornam famosos. Tudo depende do acaso e da ocasião. Ninguém sabe quando vai chegar a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros num alçapão, assim também os homens podem cair na desgraça quando menos esperam. Aqui está mais uma coisa que me impressionou muito enquanto eu observava a vida humana debaixo do sol. Havia uma pequena cidade com poucos habitantes. Essa cidade foi cercada por um rei que tinha um grande exército e muitas armas. Naquela cidadezinha havia um homem sábio, mas muito pobre. Com a sua sabedoria, ele salvou a cidade. Mas, depois disso, todos se esqueceram dele. Foi aí que pensei. Embora a sabedoria valha mais que a força, a sabedoria do pobre é desprezada e logo a sua opinião é esquecida. As palavras mansas de um homem sábio valem mais que os gritos de um rei que governa sobre tolos. A sabedoria é melhor que as armas de guerra, mas um só pecador pode destruir bons planos.